Temos um conteúdo bem grande e, como sempre, não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas você tem o roteiro e você deve ler o seu roteiro em casa, porque o tempo não nos vai permitir alcançarmos tudo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos fazer essa leitura inicial. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o verso 10. Você que está chegando hoje, teremos aqui a segunda aula do nosso curso de maturidade cristã. E nessa segunda aula, nós vamos começar falando hoje dos meios que Deus nos deixou para o nosso crescimento espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. No seu roteiro, você observou que tem várias sugestões de leitura para você. Essas sugestões de leitura vão te ajudar a ter uma visão melhor de cada assunto que é tratado aqui nas nossas aulas. Então, a leitura sugerida tem vários textos. E eu quero ler hoje com os irmãos 2 Pedro 1, versículo 5 ao verso 10. Acompanhe a leitura. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Agora vamos ler juntos o 8. Porque estas coisas, existindo em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a atenção dos irmãos para duas palavrinhas aqui que Pedro destaca. Ele está dizendo se essas coisas, essas virtudes que ele mencionou nos versos anteriores, se elas existirem em nós, nós não seremos inativos, ou seja, inerte, improdutivo, estagnado. E também não seremos o quê? Infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha agora, o versículo de número 9, juntos. Pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. 10, continua. Por isso, irmãos, procurai com diligência a cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis nem tempo algum. Pedro, você pode começar no nosso... Deixa eu ver se esse passador vai... Isso. Irmãos, nós queremos começar essa aula de hoje fazendo uma rápida revisão da aula anterior, para poder te situar nesse tema de hoje. Bem, nossa primeira aula, nós falamos sobre a necessidade do crescimento. Esse foi o nosso primeiro ponto. Eu sei que, peço desculpa aos irmãos, essa fonte, quem está atrás aí, não vai conseguir ler. A fonte ficou muito pequena. Mas tudo isso está na sua apostila, eu só passei para o slide por uma questão didática, mas está tudo no seu roteiro. Não se preocupe, o que está escrito aqui, está escrito no roteiro da semana passada. Então, falamos sobre a necessidade do crescimento
espiritual. E o primeiro ponto que nós abordamos, nós dizíamos que o crescimento espiritual não acontece pelo simples decurso do tempo. Tenho 10 anos de crente, tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente, significa dizer que estou crescendo espiritualmente. Certo ou errado? Marque a resposta. Certo? Errado. Eu posso ter 30 anos de crente e uma pessoa com 5 anos ter mais maturidade espiritual do que eu. Por quê? Porque a maturidade, ela não é sinônimo de tempo decorrido. Diferentemente, ainda temos exemplo do que acontece com a nossa estrutura física. O tempo passa, necessariamente a gente vai amadurecendo, até ficar velhinho. Mas na vida espiritual, não é assim que acontece. Dizíamos que o crescimento espiritual não é algo opcional. Eu quero ficar esse crente bebezinho, nenenzinho, menininho, carnalzinho, que Paulo chama crente menino de crentes carnais. 1 Coríntios 3, você viu lá na apostila. Qual o apelido de crente menino? Paulo chama de crentes carnais. Sabe aqueles irmãos que ficam tristes com tudo, reclama de tudo? Esses são alguns sinônimos, alguns sintomas de imaturidade, de carnalidade. Qualquer coisinha, eu estou triste. Entendeu? Isso é sintoma de imaturidade. Não sou eu que digo, irmãos. O próprio apóstolo fala disso lá em 1 Coríntios 3. Está lá na sua apostila. Então, o crescimento, repita comigo, o crescimento espiritual não é opcional. Mais uma vez, crescimento. Ele é, dizíamos, o mandamento apostólico, está lá na sua apostila. Ele é algo que Jesus espera encontrar nos seus discípulos. Lembra do texto que nós lemos de João capítulo 15, versículo 5, que Jesus diz que toda vara que nele está conectada, o que é que acontece? Produz fruto. Em outras palavras, Jesus está dizendo que todos que estão conectados nele crescem espiritualmente, porque só produz fruto quem está em fase de crescimento. Senão, não há frutos produzidos. Então, falávamos sobre essa necessidade do crescimento espiritual. Próximo, Pedro. Depois, nós falamos o que significa ser um crente maduro. O que é um crente maduro? E eu gostei muito de várias definições que eu li, eu separei essa do saudoso pastor, professor John Stott, que ele, com muita sensibilidade, que sempre lhe era peculiar, ele diz que um cristão maduro é aquele que mantém um relacionamento com Cristo onde existe o quê? Amor, adoração, confiança e obediência. Dizíamos nós na aula passada que essas 4 características resumem bem o que é um relacionamento com Cristo, aonde existe amor, adoração, confiança nele e obediência. Vocês viram como é gostoso adorar? Mas nem todas as pessoas têm prazer na adoração. Tem prazer na adoração aqueles que estão na fase do crescimento espiritual. Porque quem não está na fase do crescimento espiritual, ele não consegue ver a dignidade, a grandeza, a majestade de Cristo e da sua obra. Consequentemente, o seu coração não é direcionado para a adoração. A sua alma parece que não se entrega. Por quê? Porque ele não consegue entender o tamanho da bênção que ele recebeu através de Cristo. Quando ele consegue ver que ele era um miserável, condenado ao inferno, e que ele estaria nessa condição,
se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse Cristo libertá-lo do poder do pecado, do poder do diabo, e fazer dele uma nova criatura, quando ele vê tudo isso, ele tem que cair de joelhos. Ele tem que, Cristo te exalto. Ele tem que dizer isso. Então, essas virtudes, amor, ou essas qualidades, adoração, confiança e obediência, são características comuns de um cristão maduro. Tem outras, pastor? Sim, tem outras, mas esse é só um resumo de algumas qualidades de um crente maduro. Ou seja, esse relacionamento com Cristo, que existe amor, que existe adoração, que existe confiança, que existe obediência. Será qual desses seria o mais difícil? Bem, não sei, aí você pensa depois. Mas o certo é que quando existe esses ingredientes, é um sintoma que nós estamos num relacionamento maduro com Cristo. Em último lugar, falamos sobre o último ponto que nós falamos na aula anterior. Próximo, Pedro. Foi? Como crescemos espiritualmente. Não tivemos condições de esgotar toda a apostila. Da semana passada falamos como crescemos espiritualmente. Primeiro ponto, dizíamos que tem que haver um esforço intencional. Ou seja, eu tenho que querer crescer. E querer crescer, essas palavrinhas, lembra que eu falei desses 3 verbos na aula passada, que caracterizam essa nossa intenção, esse nosso propósito de querer crescer espiritualmente, de querer amadurecer. Isso significa dizer, esses 3 verbos resumem muito bem. Temos que desejar, buscar e investir. Você pode repetir esses 3 verbos, por favor? Em que? Crescimento. Desejar. Irmãos, a pior coisa é você fazer uma coisa que você não está tendo vontade de fazer. Se você está aqui, é porque você desejou estar aqui. Logicamente, não tem ninguém aqui que está obrigado. Você veio aqui porque tinha um desejo. Quando a gente tem um desejo, qualquer coisa que a gente faz de má vontade, e quando a gente faz de boa vontade, qualquer um, por mais simples que seja, nota a diferença. Certo ou errado? Marque a resposta. Certo. Pode ser das coisas mais simples. Já entrou naquela loja e você foi atendido por um vendedor que você nem queria comprar, mas você comprou. Mas, cara, é muito educado, é muito fino, é muito gentil, é muito gente boa. E você comprou porque você foi. E também já aconteceu de você entrar numa loja e ser tão mal atendido que não quis nem comprar. Já aconteceu? Quem já teve essa experiência? Aconteceu. Uma vez eu ia comprar. Eu ia comprar um carro. Isso aí, eu e Simone, chegamos lá, mas eu fui tão mal atendido que eu saí daqui de Nova Iguaçu e fui numa loja lá no centro do Rio. Por quê? Eu fui tão mal atendida por esse vendedor não consegue vender nem ar-condicionado no verão. Porque ar-condicionado no verão é fácil vender. Então, quando se faz algo de má vontade, logo nós notamos a diferença. Por isso, irmãos, que crescimento você tem que
querer, você tem que ter esse desejo. Mas quando nós temos o desejo, nós fazemos a segunda coisa. Nós buscamos. Buscamos. O crescimento é algo que tem que ser buscado. E nós fazemos a última coisa. Nós investimos. Cadê? Na aula anterior, eu mostrei para os irmãos o nosso livro de crescimento, que é o livro que nós estamos usando como roteiro do nosso curso. Quando você compra um livro desse, você gasta R$30. Um lanchezinho no McDonald's. Dependendo do lanche, né? Dependendo do lanche, é mais do que 30. É mais do que 30. Com R$30, você compra um livro desse. O tesouro, o autor, para escrever, para mim preparar aulas como essa, eu gasto cerca de 20 a 30 horas de leitura e pesquisa nas minhas 5 aulas. Para escrever um livro como esse, o autor gasta mais de 200 horas pensando, refletindo, anotando, pesquisando. E tudo aquilo que ele pesquisou, tudo aquilo que ele recebeu, ele anota aqui nessas 200 e poucas páginas, e você com R$30 adquire todo esse conhecimento que ele, durante muitas e muitas horas, teve que investir. Mas o nosso investimento é um investimento pequeno, comparado com o benefício que a gente recebe. Então, fala comigo. Sem investimento, não tem crescimento. Sem busca, não tem crescimento. Sem desejo, não tem crescimento. Nós simplesmente ficaremos estagnados na nossa carreira espiritual. Você vai para o céu? Vai. Porque a salvação não tem nada a ver com a estatura espiritual. Mas você poderia produzir muito mais fruto. Você poderia abençoar muito mais pessoas. Você poderia ser um canal de Deus, onde o leito desse rio teria muito mais água. Pense num rio. A água corre por onde no rio? Pelo leito do rio. Quando esse rio é entupido pelos entulhos, o volume de água diminui. Quando esse rio é dragado, limpa, aquele leito do rio, então, aumenta. O volume de água aumenta. Assim é a nossa vida espiritual. Quanto mais a gente abre espaço no nosso coração, a gente tira o lixo, a gente tira o entulho, e isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Mais água pode fluir no rio, que é a nossa vida espiritual. Então, segundo ponto, temos, primeiro, então, tem que ter um esforço intencional. E esforço intencional significa, resumindo tudo que eu falei na aula passada, desejar, investir e buscar. Mas também temos que fazer o quê? Uso dos meios de crescimento que Deus nos deixou. Deus é tão bom que Ele nos salva, nos introduz no seu reino e deixa para nós todas as ferramentas que a gente precisa para poder crescer espiritualmente. O próprio Deus nos deixou as ferramentas. E hoje a gente vai começar falando sobre elas. Em último lugar, temos que fazer o quê? Entender o papel da graça de Deus no nosso crescimento. Senão nós vamos ter um crescimento, aliás, é impossível ter esse crescimento, mas você vai pensar que está crescendo espiritualmente, baseado nos seus méritos, nas suas
qualificações, quando, na verdade, o que está acontecendo no nosso coração é o crescimento da nossa arrogância. Você pensa que é o bom, você pensa que está bem, você pensa que sabe, você pensa que faz, você pensa que é, quando, na verdade, a única coisa que você tem é a arrogância. A arrogância nos impede de ver a nossa verdadeira estatura espiritual. Quem nós somos? Nós somos servos carentes da graça de Deus. Sem isso, nós não conseguimos avançar. Então, vamos chegar na aula de hoje. Isso era só uma revisão para te situar no que a gente vai falar hoje. Hoje, nós vamos tratar dos meios de crescimento. Desses meios de crescimento, nós vamos dividir a aula em 2 momentos, irmãos. No primeiro momento, eu quero pensar com vocês sobre o papel do Espírito Santo no nosso crescimento. E no segundo momento da aula, nós vamos pensar sobre o papel das Escrituras para o nosso crescimento. Então, vamos começar falando desse primeiro ponto, o papel do Espírito Santo em nosso crescimento espiritual. E aí, eu coloquei a primeira pergunta na apostila, ou o primeiro ponto. Quando se inicia a obra santificadora do Espírito Santo? Porque, irmãos, olhem para mim. Quando a gente fala de crescimento espiritual, é uma outra forma de dizer o seguinte: nós estamos em um processo de santificação. Crescer, amadurecer espiritualmente, significa que nós estamos percorrendo esse processo que a Bíblia chama de santificação. E aí vem a nossa primeira pergunta: quando se inicia, ou quando se iniciou na nossa vida esse processo que a Bíblia chama de santificação, essa obra? Quem você era antes de conhecer Jesus? Um pecador morto espiritualmente. E o que aconteceu contigo? Você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida. Não é a igreja, não. A nova vida que Cristo, através de seu Espírito, gerou dentro de nós. Isso é chamado de regeneração, ou novo nascimento. Ou, em outras palavras também, o processo da conversão. Essa é uma obra realizada por quem? Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Esse é um texto que está aqui, a gente vai ver mais à frente. Quem é que produz esse novo nascimento? Eu decido nascer de novo e nasço de novo? É assim? Não é assim nem com as crianças. As crianças, quando eu e você nascemos, não fomos nós o responsável pelo nosso nascimento. Foi lá, os mais antigos, a parteira, e os mais modernos nasceram no hospital. O nascimento espiritual, da mesma forma, nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo. Foi através dele que nós nascemos de novo. E isso a Bíblia chama de regeneração. E a regeneração é algo que desde o Antigo Testamento havia sido anunciado. Você viu aí na sua apostila que eu coloquei um texto de Jeremias 31, 33. Eu quero pedir que você leia junto comigo. Primeiro texto, leia, por favor. Porque esta...
vai fazer isso no nosso coração? É o próprio Espírito Santo. Já começa desde o processo de convencimento. João 16. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo. Jesus disse assim, quando ele vier, ele faria o quê? Convenceria o homem da justiça, do pecado e do juízo. Olha o outro texto. Leia, por favor, o segundo texto que eu botei na apostila de propósito para você ler. Segundo, leia para mim, por favor. Olha, a observação que eu coloquei aqui, nós precisamos observar a mudança radical descrita em cada uma dessas passagens. Deus põe sua lei em nossa mente e escreve em nosso coração. Ele nos dá uma nova disposição. Em vez de ser hostil à sua lei, na verdade, nós passamos a se deleitar. Antes, apenas externa. A lei agora está escrita no nosso coração. Por quem? Pelo Espírito de Deus. De modo que nós somos estimulados a... Que obra maravilhosa o Espírito faz no nosso coração. Eu queria pedir aqui a ajuda do Caio ou do Fábio aqui com o microfone para fazer algumas leituras, por favor. Agora, observe o seguinte, irmãos, que o coração antes era de quê? Mas foi o quê? Em quê? Observe a figura, a metáfora que o texto está usando para mostrar o quê? Coração de pedra é uma expressão figurada para mostrar a dureza, insensibilidade às coisas de Deus, incapaz de receber qualquer impressão da verdade divina. Isso é que fala o coração de pedra, essa figura de coração de pedra. Quando você quer dizer que uma pessoa é difícil, você fala assim, fulano tem um coração tão duro, ou você pode falar, fulano tem um coração de pedra. O que você está querendo dizer? Que ele é frio, insensível. O coração de carne fala de alguém que agora é sensível, terno e desejoso, capaz de receber as verdades de Deus e de agir segundo essas verdades. Quantos aqui, antes de se converterem, tinha assim uma bronca de crente? Você não gostava de igreja? Que esse negócio de igreja, crente? Você fica vergonha. Então, você era daqueles encardidos mesmo, duro, coração duro mesmo. E hoje você é essa manteiga derretida. Por quê? Porque o Espírito do Senhor fez essa obra no seu coração. Oh, presta atenção, não foi você que ficou bonzinho, não. Porque, como Jesus diz, não há ninguém bom, senão Deus. Não é você que é bonzinho, é porque agora o Espírito de Deus tirou aquele coração de pedra e colocou o coração de carne. Hoje você perdoa até inimigo. Hoje a pessoa te ofende, você fica quieta e não ora por ela. Então hoje você tem o coração transformado. Irmãos, volto a repetir, não é você que ficou bonzinho. Não há bondade em nós. É o Espírito de Deus que nos mudou a natureza.
Será que a regeneração, então, estava desde o Antigo Testamento profetizada? O que diríamos, então, do Novo Testamento? Né? Nós selecionamos aqui diversos textos que não vamos ler, porque o tempo não vai nos permitir, a regeneração descrita no Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Para mostrar como que a obra do Espírito começa na nossa vida. Para você entender essa sequência da obra, você tem que ver o começo. Tem um texto aqui conhecido, que é João, capítulo 3. Esse todo mundo conhece, o diálogo de Jesus com Nico. Não vou ler, que já é bem conhecido. Leia para mim aí, Fábio. 2 Coríntios 5,17, por favor. E, assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está falando de quê? Da nova natureza, do novo coração. Pula para o texto de 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma o quê? Nos regenerou para uma viva esperança. Quem que nos regenerou? É Ele que faz tudo. A santificação é a obra do Espírito Santo em nós, por meio do qual o nosso interior é transformado, pouco a pouco, libertando-nos cada vez mais dos traços pecaminosos e desenvolvendo dentro de nós, com o tempo, as virtudes do caráter de Cristo. Todos nós que nascemos de novo, agora estamos nesse processo de sermos transformados à imagem de Cristo. E a gente vai ver aqui agora, qual é o objetivo dessa obra santificadora do Espírito no nosso coração. Você já sabe que Ele faz a obra no nosso coração. E agora, você vai observar o que Ele pretende com isso. Agir no nosso coração. O objetivo, citou aí na sua apostila, qual o objetivo desta obra santificadora? Acharam? Amém? Leia esse primeiro parágrafo. Vocês leiam, por favor, o primeiro parágrafo. O objetivo você e eu não podemos perder isso de vista. Nós temos que estar sempre, a gente vai ver agora aqui, olhando para Cristo e olhando para nosso coração, o quanto nós ainda estamos diferente dele. E esse processo que o Espírito está desenvolvendo na nossa vida, e isso vai acontecer por quanto tempo? A vida toda, exatamente. Esse é um processo que vai durar a vida toda. Nós estaremos nesse processo. Você lembra de alguém que já tinha muito tempo de crente, era um gigante da fé, e falou assim: eu ainda não alcancei, eu ainda estou prosseguindo para o alvo. Paulo. E ele lá nesse capítulo 3 de Filipenses, ele diz exatamente isso, que ele estava nesse processo, prosseguindo para o alvo.
de se tornar cada vez mais semelhante. E ele era tão semelhante que ele ainda falava assim, ó, pessoal, vocês podem ser meus imitadores, assim como eu estou imitando a Cristo. Alguém tem coragem de falar isso aí? Ele tinha coragem de falar. Vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Mas mesmo assim, ele dizia que estava ainda nessa caminhada. A semelhança com Cristo é o objetivo de Deus para todos os que confiam em Cristo. E esse deveria ser nosso objetivo também. Isso, deve. Agora vamos ver aqui. Vejamos algumas qualidades do caráter cristão que o Espírito Santo quer nos ajudar a desenvolver. Tem gente que fala assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou deixar de fazer aquilo, como se pela força de vontade dele ele pudesse atingir ou crescer em santificação. Faz assim com o dedo. Não é pela sua força, pela sua capacidade. Embora a gente vai ver aqui que esse processo de santificação é um processo que o Espírito desenvolve em parceria conosco. Não pensa você que ele vai trabalhar sozinho e a gente vai ficar dormindo na rede. Não, também não é moleza assim, não. Ele trabalha junto conosco, mas sem ele não acontece. Você vai ver aqui a seguir. Ele é o agente de Deus para promover a santificação. Então, você sozinho não consegue se endireitar. Você sozinho não consegue deixar esse pecado. Porque o pecado é uma lei, é uma força. E essa força só pode ser vencida com outra força. É a força do Espírito. Aquilo que Paulo fala lá em, acho que foi Tito que ele falou, fortifica-te na graça. Fortifica-te com esse poder de Cristo. Sem ele, nós não conseguiremos. Então, por isso que é isso que eu quero que todos vocês percebam. Vejamos, então, essas qualidades que nós precisamos desenvolver. Leia para mim, Fábio, Gálatas 5, 22 a 24. Preste atenção que eu estou usando a NVI para ajudar na compreensão das palavras. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quantas marcas tem aqui, João? Nas marcas? Se ligou, né? 9 marcas, 9 virtudes, 9 qualidades, 9 pontos para mim poder identificar no caráter de Cristo e olhar para o meu próprio caráter e aceitar, desenvolver com o poder do Espírito em meu coração essas virtudes que me identificam com o caráter de Cristo. Repara que ele começa primeiro com o quê? Amor. Então aqui que eu sei que vocês têm muito. Paciência. Tem outro aqui que está sobrando em alguém. Mansidão. Irmãos queridos, eu creio que na nossa sociedade, no nosso tempo, essas
mansidão, paciência. Parece que as pessoas hoje são dominadas por uma grosseria, por uma arrogância, por uma impaciência em tudo que fazem, aonde que estão. E nós que estamos nesse mundo, temos que ficar atento para não sermos influenciados pela cultura do mundo, porque a nossa cultura não é a cultura do mundo. A nossa cultura é a cultura do céu, que é a cultura do reino de Deus. E se a gente bobear, a gente acaba sendo influenciado por essa cultura do mundo, que tem tudo contrário a esses pontos que nós lemos aqui. Leia a próxima agora. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Um ponto. Observe que na minha apostila aqui, eu sublinhei a palavra e te aconselharia a fazer o mesmo. Como ele começa? Por isso mesmo, empenhe-se. O que quer dizer empenhe-se? A palavra mais fácil da gente entender seria esforce-se. Empenhar-se significa se esforçar. Quem disse que é moleza? Se fosse moleza, Jesus ia falar que para entrar no céu a porta é bem larga. Mas ele usou a metáfora da porta estreita, do caminho apertado. Por quê? Porque, de fato, tem que haver empenho, esforço. Mas é o seu esforço? Não é o seu esforço. É o seu empenho? Não é o seu empenho. É o seu empenho, o seu esforço com a obra do Espírito. Porque se fosse só o seu esforço, só o seu empenho, não precisava de Jesus, não precisava do Espírito Santo, não precisava, nós estaríamos falando só sobre autoajuda, só. Não é isso. É o seu empenho junto com o poder do Espírito Santo. Ele não faz sozinho. Ele faz com a nossa participação. Mas quem faz é Ele. Empenhe-se. Por quê? Prossiga agora, Fábio. Por quê? Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, se existem atitudes improdutivas e de inoperância, é sinal que essas qualidades, essas virtudes que estão faltando. Porque a receita de Pedro quando essas coisas acontecem, então, é sinal que nós não somos nem inoperantes, nem improdutivos. Ou seja, é sinal que nós estamos servindo a Cristo, servindo o nosso irmão, servindo ao reino, estamos produzindo os frutos porque estamos ligados na videira, que é Cristo. Agora, não vou ter tempo de falar aqui do próximo, o que é que diz aí? Alguns pecados que ainda precisamos abandonar conforme o ensino de Paulo, obviamente, com o poder do Espírito Santo. Mas eu quero que você depois leia isso aqui com muito cuidado. Só vou destacar um deles, que é uma confusão que a gente sempre faz. Efésios 4:29 diz o quê? Leia para mim, Fábio, nenhuma palavra saia, mas apenas aquela que for útil para fazer o quê? Edificar os outros, conforme a necessidade. Muito
Quando nós lemos esse versículo, nós geralmente, palavra torpe, a gente pensa em falar palavrão. Mas não é esse o contexto que Paulo está falando. Se você ler o capítulo aqui, você vai ver que ele está falando sobre a nossa conversação, sobre a nossa fala. E ele começa, inclusive, ele fala antes da mentira. Aqui, na verdade, a palavra torpe, essa palavra, ela quer dizer, no seu original, não saia da sua boca conversa podre. A expressão no original, ela dá a ideia de alguma coisa que está podre, sem valor, inútil. Aí agora, então, você fica fácil sem entender o texto. Quer dizer, então, que da nossa boca as palavras não devem ser palavras tolas, podres, sem valor, que causa mal às pessoas, mas muito pelo contrário, nós devemos falar coisas que sejam útil para o quê? Para abençoar as pessoas. Edificar, um sinônimo mais popular para nós, seremos edificar pessoas. Se a nossa palavra não vai edificar, é melhor que a gente fique de boca fechada. Se você não tem uma coisa boa para falar, é melhor então que não. É isso que Paulo está ensinando aqui. Porque quando falar, as suas palavras têm que ter o poder de edificar as pessoas. Ela tem que ser útil na vida das pessoas. Ela tem que produzir um resultado bom na vida das pessoas. Se não for para falar desse jeito, é melhor então ficar de boca fechada. Bem, mas o tempo não dá, depois você lê isso aqui. Próximo ponto. A santificação é um processo. Repita comigo. E de processo, eu entendo alguma coisa. No nosso trabalho como advogado, sem processo não tem como o cidadão obter o que a gente chama de prestação da justiça. Porque através do processo, o que é o processo? Processo é um conjunto de atos para se alcançar um fim. Só que cada ato desse tem uma formalidade para ser praticado até chegar ao final. Qual é o final? É você receber da justiça aquilo que você foi buscar. Aí nós dizemos sempre que o processo tem uma natureza instrumental, porque o processo é um instrumento pelo qual a justiça se materializa. Sem o processo, não tinha como se fazer justiça. Mas eu quero que você entenda, na vida espiritual, que a santificação ela é um processo. Diferentemente da regeneração, a regeneração acontece uma única vez. Você nasceu de novo, ponto final. Recebeu a nova vida, ponto final. A justificação, não temos tempo para entrar nesses termos detalhadamente. Quando você fizer o CIAB 2, você poderá estudá-lo mais detalhadamente, mas a justificação, que é aquele ato pelo qual, mediante a justiça de Cristo, é acreditada na sua conta, e você que era um miserável devedor da justiça de Deus, a sua dívida é como se você tivesse com o nome todo sujo no SPC, Serasa, Banco Central, tudo que vai. E aí o Fábio resolve pagar sua dívida em... eu falei a ele, é porque ele tem esse dinheiro todo. Então... E aí ele soube que o irmão está devendo todo mundo. E aí ele vai e fala, irmão, quanto você está precisando? É pouca coisa. 200 mil eu quito toda a minha dívida. Aí ele fala assim, vou fazer um Pix para sua conta.
Aí ele vai, faz o Pix e o irmão paga todas as suas dívidas. E aí, Serasa, SPC, Banco Central. Aí o nome do homem está limpinho. Agora ele pode comprar carro financiado, pode comprar casa financiada. A dívida foi paga. Essa dívida que nós tínhamos com Deus foi paga uma única vez e nós fomos declarados justos. Isso se chama, na teologia, justificação. E isso acontece uma única vez. Agora, a santificação não. A santificação é um conjunto de atos que vai sendo praticado pelo Espírito Santo na nossa vida, nesse processo, até nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. E diga-se de passagem, isso nunca vai acontecer aqui. Mas nós vamos continuar com esse propósito, nesse propósito. Irmãos, mesmo sabendo que nós nunca nessa vida alcançaremos a perfeição de nossas palavras, a perfeição de nossos pensamentos, que nós sempre seremos pecadores. Mas aí que está. Olha para mim. Quanto mais você consegue enxergar os seus pecados, mais perto de Deus você está. Quando a gente está, quanto mais, se tivesse alguma coisa escrita ali, quanto mais longe eu estivesse, mais dificuldade eu teria para enxergar o que tivesse escrito ali. A proporção que eu me aproximo, então eu vou ter mais condições de enxergar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, o efeito é que eu consigo enxergar mais da sua pureza, da sua santidade. E por via reflexa, eu consigo olhar para o meu coração. Nossa, meu Deus do céu! Você então passa a ter tristeza pelo que ainda está no seu coração. Então, quando vou dar um outro exemplo para ilustrar isso para você. Esse exemplo as irmãs entenderão melhor. Se você tem uma vidraça na sua casa, quer seja na porta, quer seja de noite, aquele vidro parece estar tão limpinho. Quando amanhece o dia e a luz do sol bate na sua janela, se eu for lá à noite, eu vou ver, nossa, o vidro da irmã tão limpinho, inocente, aqui está de noite. Agora, se a gente vai na luz do sol, o sol está mostrando qualquer embaçamento que existe naquele vidro. É assim que acontece na nossa vida espiritual, nesse processo de santificação. Então, se você está enxergando muita coisa que você precisa melhorar, se você está enxergando muita coisa que você precisa abandonar, se você está enxergando os seus pecados, é sinal que você está se aproximando de Deus. Porque quando nós estamos longe, não estamos nem aí. Nem nos incomodamos. Essa lista que está aqui, que eu disse para vocês lerem depois, essa lista fica reinando na nossa vida e a gente nem se preocupa com ela. Agora, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente vai crescendo espiritualmente, aquelas coisas vão te incomodando, vão te incomodando. Sabe por quê? Porque nós estamos no processo. No processo que a Bíblia chama de santificação. Agora, esse processo é um conflito constante. Aquilo que Paulo chamou a luta da carne contra o espírito. E eu coloquei aqui o texto. Pois a carne
deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Creio que quanto mais avançarmos nesse processo de santificação, mais seremos capazes, que eu acabei de falar, de ver os pecados que precisamos abandonar. Irmãos, o que define a vida cristã não é a perfeição. O que define a vida cristã é a santificação. A santificação é o desejo de se tornar perfeito, embora sabendo que nós somos imperfeitos. A diferença é essa. Mas nós prosseguimos nesse processo. Junto com quem? Com o Espírito Santo. Agora, olha um detalhe que eu coloquei aqui, irmãos. Ver os pecados que precisamos abandonar, mesmo aqueles mais o quê? Mais comuns, refinados. Como, por exemplo, nosso orgulho, nosso egoísmo. E tinha uma outra lista que a gente poderia acrescentar, né? Nossa preguiça, nossa glutonaria, nossa omissão em fazer o bem. Porque o autor chama isso de pecados refinados, e eu gostei dessa expressão. Por que pecados refinados? Parece que esses pecados, a gente não se importa mais com eles. Eles já são pecados que não são bem pecados, né? Já está comigo há tantos anos, essa minha natureza rancorosa, egoísta, esse meu orgulho, isso eu já sou crente há 20 anos, há 30 anos já sou orgulhoso desse jeito. Aquela pessoa que nunca consegue pedir perdão, que nunca consegue reconhecer que está errado, aquela pessoa que é sempre grosseira quando vai falar com as pessoas, isso já está acostumado. Isso é o que o Jerry chama de pecados refinados. A gente, não, adulterar, matar, roubar, aí sim. Agora, essas coisinhas assim, não tem problema não. Mas quando nós estamos no processo da santificação e a gente se aproxima de Deus, até esses pecados começam a nos incomodar. Fala, Jesus, eu não posso ser assim. Jesus, eu não estou parecido com o Senhor nessa atitude. E aí a gente resolve deixar os pecados refinados. Nesse processo de santificação. Coloquei aqui uma ilustração que eu não vou ler, você lê em casa, que é uma boa ilustração para poder explicar isso aí, que eu tirei do livro do nosso curso. Vamos pular para o Espírito Santo como agente da nossa santificação. E nós temos inúmeras passagens nas Escrituras que mostram como que o Espírito Santo age no nosso coração como aquele que quer nos conduzir à transformação. Irmãos, Ele quer. E essa é a missão dele. Não tenho tempo aqui para falar. No ano que vem, provavelmente, vamos repetir o nosso curso, o Espírito Santo e a sua missão. Nesse curso tem uma aula que a gente fala dessa obra do Espírito Santo de promover a nossa santidade. Mas, ano que vem, se você puder, vai ser importante você entender mais um pouquinho sobre isso. Mas o certo é que ele, como agente da nossa santificação,
Existem muitos textos que mostram isso, esse interesse que ele tem de nos ajudar e de operar em nós. Só quero ler aqui Filipenses capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 13. Leia para mim, Fábio. Filipenses 1, 6 e Filipenses 2, 13. Filipenses 1, 6 e Filipenses 2, 13. Pode ler. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Ele começou a obra e ele vai terminar. Quem começou a obra? Foi ele. E ele quer terminar a obra, só se você não deixar. Mas ele quer terminar, ele quer. E quando que essa obra vai terminar, Cleiton? Quando? Exatamente. Só lá no céu. Quando nós nos despirmos da nossa corruptibilidade, desse corpo, e nós recebermos um novo corpo, aí, adeus natureza pecaminosa. Aí a sua luta contra o pecado vai parar. Aonde? No céu. Até lá você tem que continuar lutando. Mas fala para o irmão aí, você não luta sozinho não. Agora 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa grandeza, esse poder dele é fantástico, irmãos. Fantástico. Fantasticamente. Eu não tenho tempo mais. Só vou nesse parágrafo aqui. É fundamental entendermos que precisamos aceitar sermos conduzidos e guiados pelo Espírito nesse processo de santificação, mas também reconhecermos que sem Ele nada acontece. Eu lembrei aqui de uma ilustração. Quem sabe boiar assim? Quando você vai na praia, você deita assim e você fica. Eu nunca consegui fazer isso, né? Aí as crianças falam, pai, relaxa, deixa a onda te levar. Eu vou deixar a onda me levar. Eu não confio nessa onda. Eu não consigo. Mas na vida espiritual nós temos que conseguir. Você tem que permitir ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito. Mas se você fica ali, nós temos que ter a sensibilidade de perceber aquilo que Ele está falando do nosso coração, através da sua palavra, e Ele está nos dizendo, você precisa tirar isso, você precisa acrescentar aquilo, e Ele vai falando no nosso coração, porque Ele mora dentro do nosso coração. Isso não é algo da nossa cabeça. É algo espiritual. É algo que transcende a esse mundo. Essa obra que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Por que Ele pode fazer? Porque Ele é Deus. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E essa é a dispensação, essa é o tempo que ele atua. Jesus foi, mas enviou ele. E hoje quem atua, quem opera, quem fala é o Espírito. Nós vivemos na era que o Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja. Começou lá em Atos dos Apóstolos e vai continuar até a vinda de Jesus Cristo. Você só precisa, lembra dessa ilustração da praia? Relaxa. Deixa ser conduzido pelo Espírito. Esse relaxar, você entendeu o sentido, né? Não vai sair por aí falando, o pastor falou que a gente tem que ser relaxado. E não ponham palavras na minha boca. Vamos encerrar agora falando, tenho 5 minutos só, do papel das Escrituras para o nosso crescimento. Por mais que a gente corra, não consegue falar. O papel das Escrituras. Irmãos, o tema dessa aula de hoje, da aula da semana que vem, nós estamos falando dos meios, dos instrumentos, dos mecanismos que Deus nos deixou para promover o nosso crescimento. O primeiro deles é o Espírito Santo. E o próximo agora é a palavra de Deus, é as Escrituras sagradas. Creio que todo cristão concorda que as Escrituras são um instrumento primordial do nosso crescimento. Então, nosso papel deve ser compreender como interagirmos com ela, de modo que seja usada pelo Espírito. Quem é que conduz a palavra ao nosso coração? Quem é que abre a nossa mente? Quem é que abre os nossos olhos? Quem é? O Espírito Santo. Para nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, só, não vai dar para comentar, 4 maneiras pelas quais podemos nos colocar debaixo dessa influência transformadora da palavra de Deus. Em outras palavras, o que eu preciso fazer com a Bíblia para ser influenciado por ela? Em outras palavras, é isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer olha aí, letra A. Primeira forma que eu recebo a influência da Escritura, qual é? Letra A. Leia. Através do ensino de outras pessoas. Que coisa maravilhosa é nós termos o privilégio de, através de outras pessoas, nós recebermos o ensino da Escritura. Quer seja pastores, mestres. Quando João está lá pregando para os adolescentes, aqueles meninos e meninas, eles estão recebendo a influência das Escrituras através do ensino de outra pessoa, que no caso, nos adolescentes, é o João. Quando o Leandro está aqui pregando para a juventude, os jovens estão recebendo essa influência das Escrituras na sua vida, através do ensino que é ministrado no culto da juventude. Agora, um ponto aqui que eu queria mostrar, falar com os irmãos. Nós temos diversas oportunidades de aprendermos com outras pessoas. Hoje nós estamos aprendendo. Por acaso, eu estou aqui com os irmãos hoje, mas poderia ser qualquer pessoa que estaria ensinando as Escrituras. E através desse ensino, nós somos o quê? Nós recebemos a influência das Escrituras em nossa vida. Agora, um ponto muito importante aqui também, que nós podemos receber a influência da Escritura através dos mestres, pastores, cursos,
aqui está uma outra forma de você ser influenciado pelas Escrituras, através da leitura de livros. Lamentavelmente, nós vivemos numa geração em que a grande maioria das pessoas não tem o hábito da leitura e perdem a oportunidade de receberem muito de Deus através da leitura. Esse é um instrumento fantástico que nós temos para aprendermos de Deus, através de livros, leituras. Aí, eu não tenho o hábito de ler. Desenvolva. Nós podemos desenvolver aquilo que não temos. Nós andamos na contramão da cultura. A cultura do mundo hoje é a cultura da tecnologia. Ninguém quer saber de ler nada, só quer saber de ver. Só que a leitura, segundo os neurocientistas, é a melhor forma de você desenvolver o seu cérebro. Não é assistindo vídeo, não é jogando joguinho. Nada disso tem o poder de ajudar a desenvolver o nosso cérebro como leitura. Então, uma das formas de nós recebermos influência de outras pessoas é lermos livros. E aí, lembra que eu falei no início? Tudo é uma questão de investimento. Sim, o que você ia falar, Fábio? Primeiro ponto, então, através do ensino de outras pessoas. Depois, através de uma leitura, um programa de leitura bíblica constante. Quantos aqui já leram a Bíblia toda pelo menos 3 vezes? Eu posso contar no dedo quantas pessoas levantaram a mão. Nós estamos entre irmãos. 3 vezes. Não tenho nem 10 pessoas que leram a Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Se eu gasto 20 minutos por dia lendo o Antigo Testamento, em um ano eu leio todo o Antigo Testamento. 39 livros. Se eu leio 3 capítulos num dia e 5 no domingo, em um ano eu li toda a Bíblia. Um programa de leitura nos permite conhecermos o fundamento da nossa fé. O grande problema hoje do nosso cristianismo, igrejas grandes e lotadas, mas a superficialidade do conhecimento de Deus, porque não se conhece as Escrituras, é a maior de todas as gerações da igreja. Porque, como nós observamos aqui no auditório como o nosso, aqui 100 e quase 200 pessoas, pouquíssimas pessoas já leram a Bíblia pelo menos 3 vezes. E se eu perguntar quem já leu uma vez, aí o número vai aumentar. Mas eu sei que um grande número nunca leram a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E uma das formas de nós conhecermos o plano de Deus é lendo as Escrituras. E olha como é tão fácil nós lermos as Escrituras. 3 capítulos por dia. 3 capítulos a gente lê em 15 minutos. 15 minutos do nosso dia. Isso significa dizer que nós não separamos, ou nós não temos essa prática, ou essa
meta. Então, se você pode ter esse programa de leitura. O que eu falei no início? Crescimento espiritual não acontece sem busca, desejo e investimento. E eu não posso conhecer Deus a não ser através da sua própria palavra. Não acha que ele vai enviar um anjo, como aconteceu com os mormons. Surgiu, foi heresia. Ele não vai enviar um anjo. A revelação só acontece através das Escrituras, da leitura da Escritura. Agora, o mais importante é que ler é só o primeiro passo. Ler é a primeira porta. A segunda, que é a melhor, que é a porta do estudo. Tenha um programa de estudo das Escrituras. A diferença entre ler e estudar a Bíblia é uma questão de intensidade e profundidade. Quando eu leio toda a Bíblia, eu estou tendo uma visão global, geral do plano de Deus, mas eu não tenho profundidade. Quando eu leio, eu tenho uma visão panorâmica, mas eu não tenho profundidade. Eu só terei profundidade quando eu paro para estudar. Aí já é o segundo ponto, estudar. E, por último, essa, então, é uma prática que está esquecida há muitas décadas, memorizar as Escrituras. Nós não temos nenhuma prática de gastar tempo gravando textos bíblicos. Para encerrar, olha aí no seu roteiro que eu deixei um deverzinho de casa para você. Não pense que eu esqueci. Aí esse deverzinho de casa, vai trabalhar esses dois textos, de Gálatas 5 e de Efésios 5. Você vai ler o texto e vai relacionar quais são as qualidades de Cristo que você precisa desenvolver mediante o poder do Espírito Santo na sua vida. E depois, faça uma reflexão sobre aquelas atitudes pecaminosas que você ainda não conseguiu abandonar. Ore nesse sentido, pedindo que o Espírito Santo te capacite para abandonar. Todos nós temos ainda pecados refinados que precisamos abandonar. Esse exercício você não vai me entregar, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Esse você vai fazer e ficar com você e Deus. E depois você queima para ninguém ver. Vamos lá. Queima. E abandona. Por isso, ore pedindo que o Senhor te capacite a abandonar. Próxima aula, vamos falar de mais 3 meios que nós temos para o nosso crescimento espiritual. Então, próxima aula, a gente vai dar sequência, estudando mais 3 meios que Deus nos deixou para promover o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Amém. Irmãos, todos nós estamos no mesmo processo. Do pastor ao novo convertido, aquele que se converteu, nasceu de novo, entrou no processo. Qual é o processo? A santificação. Todos nós estamos nesse processo. Todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. O pastor não é melhor do que as ovelhas não são melhor do que o pastor. Todos nós estamos no mesmo processo. O que vai nos diferenciar é só qual é o nosso desejo, qual é o nosso investimento e qual é a nossa
busca. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Quanto eu desejo, quanto eu invisto, quanto eu busco. O resultado vai aparecer no nosso crescimento espiritual. Que Deus nos ajude a entendermos esse processo do crescimento. Poxa, podia ser mais fácil, né, Círico? A gente ficava só deitadinho assim e o crescimento ia acontecendo. Gigante espiritual. Nada disso. Tem que buscar, desejar e investir. Vocês estão fazendo um investimento. Estando aqui estudando, isso é um investimento. Fábio vai estar orando aqui para nós irmos para casa. Semana que vem, então, a gente continue. Deus te abençoe. Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigado.